palestras anteriores, falamos que é muito difícil quebrar uma crença, não é algo tão simples. Muitos de nós alimentamos a ideia, se fosse o Cristo falando comigo, eu não teria dúvida, eu me libertaria da crença. E foi citado 2 exemplos bíblicos que mostram que isso não é verdade. Poderia Jesus vir pessoalmente aqui falar conosco e duvidaríamos dele a partir do momento que ele dissesse algo contrário à minha crença. Lembra, crença não é religião, é tudo que você admite como verdade. Não é tão simples quanto nós imaginamos nos libertarmos daquilo que eu acredito que seja uma verdade por algo novo. Não é tão simples assim. E não basta o título de quem pronuncia essa autêntica verdade para que eu renuncie à minha. É necessário um trabalho íntimo, compreendermos por que esta crença está instalada e quais são os benefícios que ela me traz. Quantos de nós somos espíritas? Quantos ensinamentos espíritas que são completamente diferentes dos ensinamentos de outras religiões, no entanto, dizemos espírita, mas diante das situações da vida nos comportamos iguais a qualquer um de qualquer outra denominação religiosa. Isso significa que não importa se eu entendo, se eu sei ou não a verdade. Para que eu mude a minha maneira de agir, eu preciso mudar a minha maneira de crer, a minha maneira de entender as coisas. E isso não é tão simples. Eu posso entender que existe vida após a morte, mas eu tenho pavor de morrer. Porque eu tenho dúvida se eu terei vida após a morte. Eu posso entender um Deus bom, benéfico, maravilhoso, justo, mas quando as coisas acontecem comigo, eu duvido. Então, foi citada a mulher samaritana e o diálogo com Nicodemos, que são 2 momentos em que Jesus tenta conversar pessoalmente com esses personagens e, no entanto, eles têm dificuldade de compreender a verdade, apesar de vir diretamente da boca do Cristo. Você imagine nós que estamos ouvindo através dos textos escritos pelos apóstolos. Quantos de nós lemos isso e jogamos fora? Porque não é nem Jesus com todo o magnetismo falando pessoalmente para nós. A mulher samaritana, João, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 26. No versículo 4 diz: E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava saindo da Judéia e iria para a Galileia. Então era necessário passar por Samaria. Ele queria isso. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disseram-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E tem um comentário, esse comentário é bíblico, eu só copiei. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá.
A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que adoram, o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, Messias, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então Jesus lhe disse: eu sou eu que falo contigo. Se ele não se identificar, você acha que a mulher não ia reconhecer ele? Parece conosco, está falando e nós não estamos entendendo. Difícil atravessar a crença. É difícil conseguir entender com a nova visão. Às vezes eu me lindro, me chateio, me ofendo, me magoo, mas não consigo compreender a profundidade que é mudar a maneira de pensar. É uma liberdade gigantesca e nós ainda nos pronunciamos escravos dos nossos pensamentos. Vamos entender um pouquinho aqui, antes de nós falarmos desse diálogo, a visão que o povo tinha naquela época, uma visão histórica de simbolismo. Aí então nós vamos para dentro do texto bíblico. Eu preciso fazer essa volta no tempo e compreender um pouquinho a história e o entendimento simbólico disso. Porque aqui é uma das passagens muito importante, muito importante do Evangelho, onde Jesus vai resgatar o povo samaritano, uni-lo novamente ao povo judeu. Mas não é só isso. Essa passagem serve para todos nós que perdemos a fé. Ele vai falar sobre fé, sobre realmente o amor a Deus limpo, legítimo, sem prostituição, sem adultério. E aí então nós vamos entender de onde vem a denominação de prostituição. Naquela época, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, quem falava sobre as coisas divinas eram os profetas, que eram os médiuns. Hoje chamamos de médiuns. Eram os profetas da época. Mas quem eram eles? Homens simples, pescadores, agricultores, pastor, marceneiros e pessoas muito do povo. Então era muito comum um profeta pastor, como eles se comunicavam através de exemplo popular do conhecimento, da cultura da época, era muito natural, muito simples, e para eles era perfeitamente entendível. Para nós hoje, no século 21, que nunca, acho que muitos de nós aqui nunca vimos uma ovelha pessoalmente, eu pelo menos nunca vi uma ovelha pessoalmente, fica um pouco difícil quando a gente vê aquela ideia de que Deus é esse pastor e nós somos as ovelhas. Mas para aquele povo isso era muito compreendido assim, rápido. Hoje, para nós comparar alguma coisa com internet, com smartphone, com computador, aquele povo lá ficaria perdendo no navio nós falando sobre Deus. Mas hoje nós entendemos perfeitamente. Então, quando a época muda, muda a cultura, muda a maneira como relacionamos com a nossa linguagem. Daí porque a prostituição, o adultério era vista de outra maneira com o nosso tempo de hoje. Diferente. Então, como aquele povo tinha naquela época a ideia dessa cultura, eles colocavam assim, Deus é esse pastor e nós somos a ovelha. Mas isso foi mudando também, foi modificando com o tempo. E aí então, alguns profetas começaram a relacionar essa prostituição
vamos falar antes da prostituição, eles começaram a relacionar esse amor que nós temos com Deus, uma núpcias, é um casamento. É isso mesmo, é um casamento. Agora nós vamos entender se nós somos prostitutos. Eu acredito que a maioria nós somos. Porque talvez nós nunca tivéssemos pensado que o nosso coração, o coração de todos nós, somos a noiva. Na época era Deus o noivo. Depois Jesus assume o papel de noivo. E o amor é o motivo dessa união. Isso é bonito. Isso é bonito porque a relação nossa com Deus é um casamento. É um casamento, porque ele não pode passar só pelo cérebro. A união nossa com Deus não é um ato de apenas entendimento e um raciocínio lógico. O amor nosso com Deus é um ato de verdadeiro amor, entrega e entrega. Você não é obrigado a casar, mas se casa, vá até o fim do seu casamento. Nós depois modificamos isso aí, trouxemos o que Deus juntou, o homem não separe, mas quando nós vemos esses ensinamentos, nós vamos entender que era naquela época, o que Deus juntou, o homem a ele, a criatura, ele é o criador, que o homem prostituindo-se e cometendo adultério, não levasse-se, a sua personalidade, não levasse o espírito para longe do seu criador. Porque lembra que a personalidade é uma parte da nossa mente, 10%, que você diz seu nome, seu endereço, seu telefone, tudo que você é hoje. O espírito é 90%. Mas a maioria de nós vivemos dentro da nossa personalidade, achamos que somos personalidade, achamos que temos um sexo, temos um nome, temos filho, temos cargo, temos função, moramos em tal endereço. Dificilmente nós conseguimos conceber que nós somos filhos de Deus, criaturas criadas por Deus e somos imortais. O que você é hoje, como você se chama, o sexo que você tenha, onde você mora, a profissão que você possui, só é hoje. Nunca você foi isso e nunca mais será. É uma fotografia num tempo que será perdido. Isso chama-se personalidade. No entanto, teu espírito continuará existindo, incorporando experiências, reencarnando, passando por outros estágios, por outras profissões, por outro sexo e assim sucessivamente até você evoluir. Essa união com Deus era um esponsalício, era um casamento, e isso era muito importante nós entendermos. Vai no fundo do nosso coração. Tudo que nós vamos falar aqui, não estaremos criticando as religiões inúmeras que existem, mas estaremos falando para aqueles que se dizem cristão e ainda se dedicam a outras religiões. Vamos entender uma coisa aqui bem diferente. Eu posso ser budista e sou adúltero? De forma alguma. De forma alguma. Se você casou com o budismo, parabéns para você, você tem uma religião, seja fiel a ela. Seja fiel a ela. Se você é cristão, você quis casar, porque tem inúmeras religiões, zoroastrismo, maometismo, hinduísmo, cristianismo, um monte de religião. Escolhe uma para você se casar. É um casamento, não é isso? Você vai fazer um casamento. Então, bom, se você se casou, escolheu uma, escolhi, agora sim. Agora então você precisa seguir algumas regras. Você que escolheu qual dela? Escolhi tal do cristianismo. Se você escolheu tal do cristianismo, o noivo, vou te apresentar, chama-se Jesus Cristo. E todo o conhecimento que você anda adquirindo veio pelos ensinamentos de Jesus Cristo nessa religião que se denomina cristã, porque dentro do cristianismo ramificou milhares de religiões. Cada dia está sendo mais uma. A minha pergunta é: você é cristão ou não é cristão? Define, eu sou. Então você se casou com Jesus Cristo. E por que você está ouvindo frases, conhecimentos, carregando apetrechos, ostentando ornamentos, usando vestimentas, utilizando de símbolos, falando coisas que não foi o seu noivo que lhe ensinou?
Então você anda pelas casas cometendo adultério. Compreenderam o que eu estou querendo dizer? Estamos sendo adúlteros. Porque o seu noivo te ama. E você o ama? Você está cumprindo os ensinamentos dele? Você está servindo o seu noivo? Porque na tradição daquela época, a noiva serviu o noivo. Você está servindo o seu noivo? Você não é obrigado a ser cristão. E se você não for cristão, você não comete adultério. Você pode... Qualquer uma das religiões nos levam a Deus. O que eu não posso é dizer que sou uma e não ser fiel àquela que eu digo que sou. É isso que nós estamos falando a partir de agora. Tá certo? Essa união com Deus é um esponsalício. Isso aí veio sendo dito por vários profetas desde o Antigo Testamento. É nós que nunca entendemos essa relação. Oséias, que era um profeta, Oséias e Amós foi um dos profetas que falou muito sobre essa maneira que o povo de Israel se prostituiu, em virtude de que todo o sacrifício feito pelos antigos reis, pelos antigos hebreus, foram se perdendo com o tempo, porque começaram a adorar outros deuses e cultuar de forma diferenciada. Nós adoramos modernidade. Isso está acontecendo até dentro do espiritismo, acontece. Se deixar, tem gente adotando Kardec 1, Kardec 2, Kardec alá Ramatiz, Kardec alá Pedro Baldi, Kardec alá Rustem, Kardec alá não sei mais o que. Por quê? Porque nós não conhecemos nem Kardec. Quanto mais nós vamos entender qual é a diferença do que eu estou falando aqui. Quando eu falo aqui, alguém vai dizer, o que ele está falando? Inglês? Francês? Então, Oséias, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. Olha, lá no Antigo Testamento. E não mais me chamarás meu Senhor. É um casamento. Oséias, no capítulo 4, versículo 2, vai falar sobre a prostituição daquele povo. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro. Porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Por que nós nos prostituímos com Deus? Por que não seguimos Deus? Porque queremos algo fácil. O que é prostituição? É uma maneira de ganhar vida fácil, não é isso que a gente diz? Uma maneira de ganhar vida através do prazer, de obter rápido resultados financeiros e de maneira prazerosa. Assim também nós fazemos com Deus. Nós temos dois caminhos sempre na nossa vida quando estamos diante de uma situação de vício: nos submetermos à vontade de Deus e compreendermos, segundo os ensinamentos do Cristo, o que estamos passando, ou nos prostituirmos. E aí então vamos bater de porta em porta e alguém vai dizer, se você me pagar uma pinga eu resolvo o seu problema, se você carregar um crucifixo eu resolvo outro seu problema, se você ajoelhar aqui e subir a escada eu te resolvo o seu problema. E aí vem os prostitutos, os fascinadores do mundo espiritual, cercando-nos, oferecendo todo tipo de serviço, já que você não aceita ficar com Jesus, porque na sua visão não vai dar o que você quer. Esse noivo não está atendendo às suas necessidades prazerosas da vida, dinheiro, poder, libertar-se da dor, do sofrimento, está dificultando suas necessidades. Então agora você passou a negociar com outros deuses que estão te oferecendo de maneira rápida uma vida alegre, feliz, maravilhosa. Desde que você erga altares, acenda incensos, tome banho, faça ritual, use vestimenta. Isso tudo vai ser resolvido em 5 minutos, porque fora o Deus de Jesus, os outros deuses não querem o seu sofrimento. É assim que eles falam. Te aceita como você é, um filho bom, maravilhoso, e enche sua bola. Vamos falar assim igual jovem, né? Enche sua bola.
Em qualquer lugar que você vai, você é um filho escolhido, você é predileto, você tem dom, você é capaz, você não merece sofrer, o mundo é muito difícil, nós vamos resolver aqui dentro. A partir do momento que você pisa nessa porta, todos os seus problemas são meus e seus problemas já estão sendo resolvidos. A gente adora isso. Isso não tem com Jesus. Não tem. Você pode ler a Bíblia do início do Novo Testamento, você não vai encontrar um momento Jesus nos libertando dos nossos vícios, defeitos. Não vai encontrar isso. Quem quiser me acompanhar, carrega a sua cruz, pega a sua cruz e me siga. Ele não diz que quem quiser me acompanhar, joga a cruz para cima de mim, larga a sua cruz. Mas a gente adora os deuses que falam para nós: você não merece a cruz que carrega, você é tão bonitinho, você é tão gordinho, você é tão inteligente, você é tão fofinho, você é tão poderoso. Não é isso? A gente adora. E pronto, a gente entra num lugar desse e fala que vai resolver o meu problema. Eu sempre acho que o que eu estou passando eu não mereço, é injustiça. Deus está dormindo, aquele velho de barba branca, com aquela camisola, dormiu com as musiquinhas dos anjinhos, tocando harpa, e as coisas começaram a acontecer na minha vida. E aí veio Deus da idolatria e diz assim: não, mas eu não durmo, eu estava de olho em você faz tempo. Não, eu só precisava que você viesse me adorar e eu resolvo o seu problema. Sabe qual é o problema disso? É que todos que desviaram não conseguiram e voltaram. Observa, qual é a religião hoje que a gente pode dizer que, não seguindo Jesus, entregou para aqueles seus seguidores a solução de todos os problemas e todas as dificuldades do mundo? Eu não conheço nenhuma. Não conheço. Então, mesmo que prometem, ainda estão submissos às leis de Deus, o mesmo Deus que Jesus nos ensinou. Então tudo é uma questão apenas de ilusão, porque se fosse fato e real, nós teríamos alguém para nos dizer: oh, não, vai naquela religião, aquele é o caminho, você vai ser feliz, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Mas a gente adora resolver os problemas de maneira rápida, fácil, sem esforço, sem reforma íntima. A hora que entra essa palavra reforma íntima até dói em meu corpo, porque a hora que eu falo assim: eu vou ter que mudar, me transformar, crescer, desenvolver, progredir. Não, eu não quero isso. Eu quero saber quem vai resolver o meu problema. Eu estou com um problema X, eu quero desaparecer esse problema. Levítico diz assim, no capítulo 17, versículo 7: e nunca mais oferecerão o seu sacrifício aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto se lhes há por estatuto perpétuo nas suas gerações. Eles entendiam que tudo aquilo que você não servia diretamente a Deus, servia a demônios. A maneira deles entenderem. Em Êxodo: e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, das filhas dos idólatras, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com seus deuses. Ou seja, vão aprender. Por isso eles queriam manter cerceado os jovens, a comunidade dos idólatras, porque eles tinham medo exatamente disso, da contaminação das ideias, da idolatria, no mundo onde só tínhamos um monoteísmo, um único Deus. Esta foi a luta de todo o Antigo Testamento, de todo o povo hebreu, iniciarmos o sonho maior, nunca alcançado, é que nós conseguíssemos adorar a Deus em espírito e verdade. Nunca alcançou. Todas as vezes que tentava isolar o povo, alguma coisa acontecia. Alguém sempre trazia uma cartinha para olhar a sorte do futuro, não é isso? Um chazinho para remediar, um banhozinho, um apetrecho, uma estatuazinha, uma pedra milagrosa, algo de uma cor, um talismã, uma oração poderosa, um sinal estranho, e aquilo iniciava tudo de novo. E nunca conseguiram fazer isso. Por isso, quando a gente olha o Oriente Médio, a gente vê guerra sobre guerra o tempo todo.
Em Lucas, vamos avançar agora para o Novo Testamento, onde eles vão falar essa mesma visão desse casamento com Deus. Lucas, no capítulo 5, no versículo 33, diz assim: disseram-lhe, os apóstolos de João Batista vão até Jesus, disseram-lhe eles então: por que jejuam os teus discípulos de João? Porque jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Eles abordaram Jesus isso. Mas que coisa é isso? Nós com João Batista tínhamos que fazer jejum, tínhamos que fazer oração. Aí chega aqui, nós vemos você aí comendo, bebendo, seus apóstolos. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Olha só, o esposo era ele, Jesus estava com eles. Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha a maneira deles. E finalmente, no livro Consolador, de Chico Xavier, a questão de 309, fizeram essa pergunta a Emmanuel: em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? João Batista vai falar então: a quem pertence a esposa? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. E olha a resposta de Emmanuel, bem clara, para não termos dúvida: o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo. Agora nós vamos entender até um simbolismo da igreja, que todas as mulheres, as freiras, eram noivas de Jesus. Às vezes o simbolismo, ele nos ajuda a refletir. Acaba, lógico, nos apegando ao ritual externo e esquecemos do conteúdo interno, que é o mais importante. Então, às vezes eu posso me colocar como uma esposa de Jesus externa, mas internamente eu não me coloco presente neste casamento com Deus. E aí nós vamos entender agora, então, nós entendendo esse significado de casamento, prostituição, infidelidade, nós vamos entender uma coisa. Agora a mulher, voltamos à parábola e vamos interpretando essa parábola. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, não Siquém, parece as duas, mas são diferentes, junto da herdade de Jacó, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Jesus estava na Judéia e queria chegar até a Galileia. Ele poderia descer o vale e ir pelo vale do Rio Jordão, e isso seria uma coisa correta, a mais usual, porque indo pelo vale, o frescor da água, nós estamos no deserto, a hora que tivesse sede, era só beber a água, o oásis, a vegetação abundante, muitos agricultores, a estrada tinha muita gente, muita companhia, era uma estrada inclusive comercial. Mas Jesus escolheu a pior de todas, porque ele queria passar por Samaria. Então ele agora vai subir o monte, mais ainda, e uma ladeira íngreme, e super perigosa, bastante deserta, pouco utilizada. E mais ainda, ele está em território samaritano, os inimigos dos judeus. Por que Jesus colocaria não só a vida dele em risco, como a vida dos apóstolos? E por que ele utilizaria esse caminho? Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que ele faria isso? Lá no Antigo Testamento também a gente vai ver que Oséias é um dos profetas que fala sobre
essa prostituição do povo, ele cita a Samaria como uma esposa e fala também muito dela, da Judéia, ou Israel, como essa também outra esposa. E aí então eles vão falar lá a ausência de fé, da mudança desse entendimento do povo, da mentalidade do povo. Então eles vão mudar isso. E vão eleger altares, outros deuses, ter outro significado, fazer outras oferendas. E aí, lá Oséias vai falar um pouquinho dessa visão que o Senhor, escrito em maiúsculo, Yahvé diz, que vai tornar Samaria uma terra infértil. Veja, a terra, ele chama ela de mulher Samaria e a mulher Judéia. Que essas mulheres se prostituíram e Deus dá-lhe um castigo, vai esterilizar a terra, não vai mais produzir frutos. Interessante isso, né? A mulher, olha, nós somos mulher, produzimos, esterilizar, né? Ou seja... E aí então, ele vai fazer essa caminhada. Então ele está chegando meio-dia, num poço, ali estava uma fonte de Jacó. Jesus ficou cansado do caminho, era íngreme essa ladeira, assentou-se junto da fonte, era isso quase a hora sexta. João sempre citando os números para nosso entendimento. Hora sexta, antes da hora sétima. Samarina, vigilância, estado de vigilância. Aquele que está vigilante. Jesus está saindo da Judéia, ele está saindo do local de adoração externa para ir para a Galileia, o horto fechado, ou seja, para dentro do coração. Quando vemos essa passagem numa visão da psicologia transpessoal, nós vamos entender que, está falando de nós, né? Então, ou seja, toda vez que eu vou me desligar das adorações, da religião externa, né, das práticas externas religiosas, para mergulhar na profundidade do horto do meu coração fechado, eu vou passar pela cidade samarina, porque ali é onde está da vigilância, né? Ou seja, eu tenho que ficar atento neste momento para perceber o meu conteúdo. Estou indo agora diretamente ao poço de Jacó, a este poço do nosso coração. O coração humano é um poço insondável, infinito, e só o que é infinito preenche. Estava ali a fonte de Jacó. Então Jesus senta, veio uma mulher samaritana tirar, era natural, era uma função das mulheres daquela época, pegar a água no poço. Há uma coisa bonita e poética em todos os ensinamentos do Antigo Testamento. O poço era o local onde os encontros que ocorriam ali das pessoas gerava casamento. Era bonito isso. Haroldo Dutra fala muito sobre isso, desses encontros no poço. Então quando alguém fala assim, eu queria me casar, queria arranjar um namorado, vai festar, vai isso, não, vai no poço. Quando você ouvir isso, vai no poço do seu coração. É lá que Deus une as almas, não é aqui fora, nas exterioridades. Então olha só, Zaqueu, quando queria se casar, ele foi no poço e encontrou Rebeca. Olha que interessante, ali se casaram. Jacó queria uma esposa, e os benfeitores disseram, Jacó, vai no poço beber água, e lá você vai encontrar um monte de mulheres, né, em torno daquele poço, porque as mulheres pegam água ali. Diz assim, dá-me de beber. Aquela que se prontificar a te dar a água, essa será a sua esposa. Olha que bonito. Não falou para ele, vai festar, vai fazer festa. Ele podia, né, fazer quantas festas, dia e noite, sem parar, para ser visto, né? A gente tem aquela ideia, mas essa é uma forma bonita. Porque quando nós queremos buscar alguém numa determinada sintonia, temos que ir num determinado local. Às vezes a gente diz, eu encontro um monte de pessoas, mas as pessoas que eu encontro não prestam. É onde você frequenta que não presta, né? Porque é ali que estão os que não prestam. Agora, você quer tirar Jesus da boate? Você não vai conseguir, porque se Jesus estivesse hoje aqui na boate, ele não estaria. Não é isso?
Nas festanças ele não estaria, nos movimentos sociais não estaria, nos movimentos políticos muito menos. Aonde você encontraria o Jesus? Onde você encontraria o Jesus? Então, eles dizem assim, ó Jacó, para os homens, né? Vai no poço. Porque no poço estão as mulheres que estão preocupadas com as regras daquela sociedade judaica, de servir, de carregar o cântaro, de buscar a água, de cumprir seus afazeres da vida dela, feminina. São mulheres centradas. Então um homem esperto, ele está atrás de uma mulher centrada, que está se preparando para formar uma família. E ele não iria no prostíbulo, porque tinha naquela época também prostíbulo. E prostíbulo sempre teve na humanidade. Ele não iria lá. Então ele vai lá, Jacó, e fala assim, dê-me de beber. Aquela que estiver mais servil, aquela que tiver mais gentileza, que estiver com mais vontade, essa é sua boa esposa. Então ele chega lá, e as mulheres dizem assim, me dá de beber. E Raquel prontifica, dá para beber ele, para as ovelhas, para todo mundo que estava com ele, e fala, é essa. E realmente é. Porque daí veio José, que depois nós vamos saber a história de José. Um grande governador, se tornou um hebreu que se tornou um grande governador egípcio e deu um dos maiores governos jamais vistos no Egito. Mas que adianta tudo isso se o povo jogou tudo fora, né? Desperdiçou tudo nas primeiras oportunidades. Então veio uma mulher que era samaritana tirar água e ele disse, dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, era pouco quilômetro, 5 quilômetros, onde eles foram, a pé. Mas Jesus já não aguentava, imagine, meio-dia, andando no deserto, 6 horas sem parar. Qual é a coisa mais preciosa naquele momento? A água, gente, beber a água. Então o poço de Jacó é esse poço do nosso coração, é a coisa mais importante do Espírito, do seu coração. E ali dentro vai encontrar água. Qual é o simbolismo da água? Assim como a água é preciosíssima, você pode ficar dias sem comer, mas dias sem beber água é difícil. A água te mata muito mais rápido do que a alimentação. E aí disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, óbvio, a sua pronúncia, ela fala assim, né? Me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Olha, só você olhar o seu manto, a orla do seu manto, o seu sotaque, você é um judeu. Aí alguém vai perguntar, mas Guto, os samaritanos também eram judeus? Agora nós vamos entender a história. Todos eram hebreus. Todos eram hebreus. Mas o reinado hebreu se dividiu em 12 tribos. A tribos do norte e a tribos do sul. A tribos do norte eram 10 e a tribos do sul eram 2. As tribos do sul era conhecida, famosa naquela época, porque de Judá era uma das tribos, era o governante, e outro, Benjamim. Judá, da tribos de Judá veio 2 grandes homens, Davi e Salomão. Então eles ficaram muito conhecidos. Já havia uma desavença entre eles, porque depois que Salomão morre, já havia vindo brigas, uma série de conflitos, essa diferença entre eles. Cada tribo era uma cidade ou um estado, todos eram hebreus, mas aqueles que nasceram vindo de Judá, da tribo de Judá, deu-se o nome de judeu. Por isso que era judeu, mas é a mesma coisa, todos eles eram hebreus. Nós também temos isso no Brasil, uma discriminação entre regiões. Todos somos brasileiros, mas temos isso. Lá também tinha, só que lá era pior ainda. Quando Salomão morre, começa uma briga, uma guerra gigantesca. E aquilo parece que nunca para mais. E aí então, foram construídos templos no Monte Sião, lá em cima. E diziam, aqui nós vamos adorar a Deus, em Jerusalém. E no Monte Garizim, que era o antigo, perto de Jacó, do poço de Jacó, na cidade de Samaria, dizia assim, aqui é onde os nossos antepassados adoravam Deus. E vocês agora, e quando eles construíram no Monte Sião, não permitiram os samaritanos participarem. Mas isso aí magoou.
Isso me lembrou aquele povo, e aí a guerra foi separação mesmo, nesse processo total. Então ficaram uma briga de anos, décadas e décadas. Deus está aqui no Monte de Sião, em Jerusalém. Não, Deus está no Monte Garizim. E assim ficava a briga. E aí, quando Jesus vem da tribo de Judá, e ele veio da tribo de Judá, ele tinha uma veste diferente, a pronúncia era diferente. E aí, quando ele conversa com a mulher samaritana, que era uma das 10 daquelas tribos, ela vai falar: esse homem é judeu, ele não pode conversar comigo, eu sou uma mulher, ainda por cima, samaritana. Ele quebrou 2 regras aqui. Jesus está pouco preocupado com as tradições humanas. Só nós que somos bobos nos preocupamos com tradição humana. Ele faz o que tem que ser feito. Se a vontade de Deus é essa, é assim será. Nós não. A vontade de Deus é uma, mas não é bom, vai ficar chato, não é do costume que o povo vai falar. E aí Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus. Caibar Schulte diz que o dom de Deus é a luz que nos guia para a verdade. Ela estava sem essa luz, esse contato com o seu coração. Ela era samaritana, lembre-se disso. Então nós vamos entender por que os samaritanos estavam sem essa luz, e Jesus vai falar isso para ela. Jesus queria resgatar os samaritanos, parar com essa briga, porque Deus não vai ser adorado lá na frente, vai falar, nem lá em Sião, nem aqui em Garizim, né? Isso aí vai acabar tudo. E quem é o que te diz? Está dizendo, e quem é o que te disse? Se tu conhecer os dons de Deus, e quem está te falando, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Já pensou Jesus chegando até você e falando assim, me dê de beber? E você fala, não tenho água, agora não, você é isso, é aquilo. Porque o preconceito, gente, cega-nos, nos cega demais. E criar preconceito é daqui para ali, é uns 5 minutos. Basta você parar de raciocinar como filho de Deus, como espírito imortal, você já cria o preconceito. A hora que você olhar para alguém, você quer preconceito na cor, no sexo, na forma física, se é gordo, se é magro, se é feio, se é bonito, na onde ele nasce, na raça. Existe preconceito de tudo, porque a base do preconceito é o orgulho. Toda a base de um preconceito é o orgulho, é o que nos separa. A personalidade, quando ela é muito forte, ela tende a caracterizar os filhos de Deus de maneira diferente de você. Quando a minha visão é espiritual, eu me vejo igual aos meus irmãos. Quando eu não tenho essa visão espiritual, eu me vejo ora menor, ora maior, mas nunca consigo me ver igual. Então, uma visão espiritual, quando eu quero saber, será que eu estou sendo muito personalístico na minha vida? Eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que você se considera igual a ela? Nenhuma. Então significa que a sua visão é personalística. Porque o Espírito diria, eu sou igual a todos. Porque todos nós somos filhos de Deus. Temos missões diferentes, temos evoluções diferentes, porque temos experiências e entendimentos diferentes, mas somos iguais. Criados pelo único Pai, Deus. Isso não nos dá o direito de nos separarmos. Onde houver separação, há conflito, há guerra, até que estabeleça a harmonia do universo, que é a união. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Olha, 6ª hora, antes da 7ª, da realização total do amor, da completude, o Espírito está sedento de sede de amor. Vai em profundidade ao seu coração e lá encontra o Cristo interno encostado, e ele diz assim para você, dê-me de beber. Disse ao seu espírito, olha, você está fazendo aqui uma meditação, você fechou os olhos, você não aguenta mais de sede. Por quê, gente? Que água é essa que ele está dizendo que se ela vai usar essa água, a água que a gente bebe e volta a ter sede, mas a água que ele dá nunca mais terá sede? Essa água que ele está falando é a água do Espírito. O Cristo está nos dizendo que o Espírito tem sede que somente se mata com coisas espirituais, divinas, e que as coisas terrenas do mundo, isso pouco importa. Então ele está dizendo, no poço fundo,
E era, parece que 34 metros de profundidade. Tinha que ter uma boa guarda, hein? Não dá para descer lá e pegar essa água na mão, não. Onde, pois, tens a água viva? Pergunta para ele. Não percebeu o que ele havia conversado com ela. Olha, se você tivesse o dom de Deus, ele estava chamando ela para um diálogo. Ali era um namoro espiritual. Isso aqui é namoro espiritual. Sabia que existe namoro espiritual? Namoro espiritual é quando a gente está tentando convencer as pessoas a pensarem profundamente, além das aparências, além da personalidade. É quando você seduz um espírito para ele enxergar a verdadeira criatura que é. Isso é um namoro. Jesus estava fazendo isso com ela, estava namorando aquela mulher, mostrando para ela, olha, quem está falando, se você conhecesse o dom de Deus, olha, tentando abrir a mente dela, né? Vamos conversar. O início da conversa era água, mas eu já vou aproveitar e vou te ensinar algo que vai te abrir a mente para o futuro. Isso é um namoro. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Está falando, ó, você é mais por acaso, você é maior que nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos, seu gado? Aonde que você tem esse poço? Está perguntando para ele. Aonde que esse homem tem? O que você está me dizendo? Você tem um local onde tira mais água do que esse poço? Então você é maior do que Jacó? Ela não estava entendendo nadinha o diálogo, que tinha um intento espiritual, mas ela só conseguia, presa na sua personalidade, ouvir os seus interesses. Eu sei que é muito difícil. Às vezes o ensinamento ele é profundo, mas nós só conseguimos ficar na superficialidade, porque às vezes ao escutarmos em profundidade vai contra o interesse que sustenta uma crença, e que aquele conhecimento combate a crença. E aí imediatamente a minha personalidade diz assim, vai deixar de acreditar no que você acredita. Se você acreditar de uma outra forma, vai perder os benefícios dessa crença. E agora? Imagine, às vezes, quanto tempo você levou lamentando uma determinada situação e alguém diz assim, olha, se você não acreditar mais no seu sofrimento, agora você vai parar imediatamente de reclamar o que você está sofrendo. Pensa bem, é melhor você reclamar e ficar vítima e todo mundo falar coitadinha de você, do que você levantar aqui, sair rindo e todo mundo falar, curou. Qual dos dois você quer? Aí você volta a ficar na superficialidade, que o papel de vítima chama mais atenção. Né, o bravo chama mais atenção. Quantas vezes, né, alguém já chegou e falou para você, puxa, você podia ser uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais compreensiva, porque você é rústico, é grosso, vive com esse sisudo, vive dando respostada, vive dando patada nas pessoas. Por que você faz isso? Você é uma pessoa que estuda tanto, você é uma pessoa que aprende, que vai lá na frente, ensina o ESD, o ESME, palestra, mais não sei o quê. E quando nós encontramos ali fora do SESM, você é uma pessoa grossa. Aí você vai pensar, se eu seguir Jesus, eu vou ter que ser uma pessoa alegre, feliz. Mas quem vai dar atenção para uma pessoa alegre e feliz? Eu sendo assim sisudo, nervoso, grosso, as pessoas cuidam mais de mim. Observa nós. Entra uma pessoa tranquila e senta, ninguém percebe. Entra um sisudo olhando para todo mundo, chama a atenção de todo mundo para olhar, porque você não sabe se ele vai bater, gritar, xingar agora ou ele vai sentar, ou ele briga depois. A gente adora chamar atenção. Eu vou largar de ser, e se eu deixar de ser sisudo, nervoso, brabo, rígido, grosso, e ser dócil, delicado, servil, paciente, cortês, ninguém vai ligar para mim. E aí vem o seu personagem dizendo assim, seu ego dizendo assim, você vai aguentar ficar sem os olhares das pessoas? Vai ficar sem aquela atitude da pessoa chegar diante de você e falar, dá licença, posso falar com você agora? Porque se você é uma pessoa alegre, a pessoa já chega e fala com você. Se você é uma pessoa nervosa, ela vai pedir autorização, porque ela quer saber se você está de bom humor para recebê-la. Então, esse jeito sisudo seu te dá o quê? Respeito. Olha a sua personalidade falando, não muda desse jeito não. Olha como as pessoas te respeitam, te observam, né? Pedem permissão, até não falam coisas que deveriam falar na sua cara, porque você já está feio, você já é feio.
Ainda vai falar o que tem que falar e é verdade, a pessoa fala, não, eu nem falei, porque se eu falasse a pessoa ia me matar na hora. Então, engole, né? Então, eu vou ficar com o meu sisudo mesmo, vou ficar com esse jeito mesmo, não vou ficar rindo, sorridente, porque as pessoas vão falar o que querem, vão chamar a hora que querem, vão falar... Não, aí não dá. Então, a sua personalidade está sempre tentando decidir junto com você. E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Já falou para ela, olha, você, eu, todos nós temos uma sede espiritual. A nossa personalidade vai tentar matar essa sede de todas as maneiras possíveis, oferecendo coisas materiais, prazeres, gozos, poder, ilusão, vaidade, ego, tudo, ele vai tentar matar essa sede. O que vai acontecer? Parece que você se sente satisfeito. É como a água, você bebe ela agora, daqui a pouco você tem sede de novo. Você bebe, tem sede de novo, e assim sucessivamente. Como comida, como tudo que você faz no mundo físico, não sacia. Ele abastece, mas não sacia. Saciar tem que ser coisas espirituais, porque você é espírito, você não é um corpo tendo experiências espirituais, você é um espírito tendo alguns momentos de experiências materiais. Vai passar, você vai morrer e volta a ser o que você realmente sempre foi. Então ele está dizendo assim, não mulher, não estou falando dessa água, porque é isso que a personalidade vai te fazer. Vai te dar tudo que o mundo pode te apresentar. Nós estamos fartos de ir ao poço de Jacó material pegar água. Nós estamos fartos disso. Nós queremos ir ao poço espiritual de Jacó, na profundidade do nosso coração. Nós estamos cansados de fazer esforços para ir a algum lugar, nos abastecer na intenção de encontrarmos alegria, paz, harmonia. Estamos fazendo isso há tanto tempo. Ele diz assim, mas aquele que beber da água que eu der. Agora ele vai falando assim, eu sou o caminho, a verdade da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas eu nunca lembro disso quando eu vou pedir favores aos outros, principalmente a outros deuses. Porque o fulano de tal, que é um espírito, falou que quer falar comigo, e quando eu chego lá e falou para fazer isso, e eu vou fazer porque ele falou para resolver meu problema. Resolveu? Se espírito solucionasse problema para nós como mágica, médium seriam os homens mais poderosos do planeta Terra. Pararam para pensar nisso? Gozado, o médium não acredita nos espíritos, no que falam para ele. Só quem não é médium que acredita nos espíritos fala para ele as coisas. Porque a gente já até vê o espírito que está nos falando na hora, se ele tem o dom do poder, da felicidade e tudo, ele não estaria aqui na Terra querendo adeptos. Ele estaria no mundo celestial, né? Enquanto ele está aqui iludindo pessoas, ganhando coisas, cobrando e necessitando de algum utensílio material para fazer favores para humanos, para encarnar. Tem muita coisa ainda para aprender. Tem muita coisa para aprender. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Ainda mais uma coisa, hein? Ele é a água. Ele vai dar água pura para nós. Mas aquele que beber dessa água se tornará uma fonte ainda por cima. Agora, eu conheço fonte, a gente sabe que existe fonte. Mas eu não conheço nenhuma fonte que quando eu bebo, eu me torno uma fonte. Eu conheço fonte que você vai lá e bebe, e sabe onde ela está, e bebe toda vez que tem sede. Mas sempre vai ter sede e sempre vai voltar na fonte. Mas se tornar uma fonte, isso eu não conheço. Essa só Jesus. Que salte para a vida eterna. Agora nós vamos entender, Chico Xavier é uma fonte. As pessoas chegavam até ele 2 metros, mais ou menos, eu acho que até 10 metros, porque a sala era um pouquinho maior. Você já sentia emoção no coração, você já ia sentindo um tremor no corpo, uma vergonha, e a partir que você ia entrando na aura de Chico Xavier, quando você chegava até ele, você já estava chorando. Você chorava igual criança. Ele que enxugava as suas lágrimas. Ali vinha o remorso e a podridão que a gente é.
diante daquele homem, daquela figura, porque ele não falava nada. É sua própria consciência revivendo todos os momentos de falha, de queda, de interesses próprios, da prostituição diante de Deus e tudo mais. Tudo aquilo vem na mente. Quando você chega diante de uma pessoa humanamente mais evoluída, espiritualmente mais evoluída, alguma coisa dá um impacto na gente, dizendo: nossa, eu não sou nada perante essa pessoa. Aquela sensação de paz, de tranquilidade, de amor incondicional pelo que você é. Só você sabe que é. Ninguém está sabendo o que você é, mas parece que todo mundo sabe a pequenez que você é, e mesmo assim você se sente amado por aquele homem. É uma coisa indescritível. Ele bebeu da água do Cristo e se tornou uma fonte inesgotável. Quando a gente chega perto dele, a gente é banhado por essa fonte que vem dele. Ele fala dessa água, e nós vamos encontrar no João, no capítulo 7, alguns momentos que Jesus fala de novo que ele é essa fonte. João, no capítulo 7, versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê. Há uma diferença. Eu ir e me abastecer. Eu posso ir até o Cristo e beber a água, mas não creio nele. É uma necessidade agora. Eu tenho um problema, quero resolver, vou lá e negociei com Jesus, bebi a água, saiu o meu problema, mas não creio nele. Não me torna essa fonte. Eu só resolvi um problema. Ele foi o mais rápido de todos. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher ainda entendeu que Jesus estava oferecendo uma mágica para ela. A gente adora poder para ter exceção na vida. Então ela pensou: bom, se você vai me dar uma fonte, imagina, olha o que eu penso, olha o meu egoísmo, olha a minha pequenez. Se eu tenho uma fonte, eu não preciso mais carregar um cântaro lá 5 quilômetros desse cara até aqui. Eu já tenho uma fonte comigo, quer dizer, eu abasteço essa água, a água que sobra eu já vendo, ganho dinheiro, fico rico. Quem não quer uma fonte no deserto? É como ter o petróleo atualmente. Olha só, Jesus oferecendo para ela, mas o que vem, sempre que vem algo divino para nós, sempre pensamos em nós, nos beneficiarmos desse dom divino para ganharmos status, poder, vantagens financeiras, mecanismos de troca no mundo, que o reino dele não é deste mundo, neste mundo. Às vezes quando eu penso assim, você tem o dom de adivinhar, pronto, eu já quero adivinhar, já vou abrir uma tenda, já vai fazer, faz fila aí, 50, entendeu? Já quero largar de trabalhar, de fazer esforço, porque eu quero aprender, eu quero ganhar poder nesse mundo de maneira rápida. Eu faço associações, inclusive profissionais, com parte espiritual. Eu e Mário somos da mesma profissão, mas eu tenho uma coisa espiritual para te dar, então ninguém vai ficar com ela, vai ficar comigo. Né? Porque além de eu fazer algo material, que ela também faz, nós todos fazemos, mas eu faço uma coisinha para você diferente. Um talismã, uma adivinhação, alguma coisinha. E a gente faz isso com chaves aí o tempo todo. Isso me difere na competição profissional. Isso me dá um ganho financeiro. Eu cobro mais caro porque, olha, você não veio aqui só comprar o meu produto. No momento que você chegou aqui, eu já vi que você estava doente. Você está doente, tá não? Aí tá, né? Quanto que é? R$50. Mas você falou que era 10, o produto é 50 mais 10, 60. Eu já dei consulta. E quantas vezes não fizemos essa negociação? Vantagens. Eu sempre quero usar o dom divino. Se eu tenho um dom da inteligência, eu já quero fazer alguma coisa que eu ganhe dinheiro. Mas como que eu faço? Eu não quero fazer alguma coisa que beneficie a humanidade, meus irmãos, com a minha inteligência. Eu quero trapacear, fazer meus irmãos de bobo para ganhar dinheiro. É diferente. Eu já vou usar minha inteligência de maneira... Eu sempre vou utilizar o dom divino
que eu tenho de maneira errada para ganhar dinheiro, poder, status, de maneira rápida. Eu quero algo rápido. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Dá a impressão que ele falou assim: falar com mulher não dá certo, sabe? Vamos falar com homem, com o negócio. Vai lá, chama seu marido que a gente entende. Tô brincando, né? Não. Mas ele parece que mudou de história aí, né? Vai lá, chama seu marido, vem cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Isso aqui é uma coisa interessante. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Samaria, depois dessas divisões das tribos, houve uma invasão de 6 povos diferentes, de 6 culturas diferentes. Samaria acabou, tornou-se um povo idólatra. Ali se fazia de tudo, se vendia tudo, se comercializava tudo que era santo. Parece que você está falando de hoje, no século 2016. A gente paga por promessa, paga para casar, paga para batizar, paga para pedir perdão, paga para entrar no reino dos céus. Tudo é comercializado. Lá se comercializava de tudo, porque inundou de culturas, acabou. Tudo aquilo construído com sangue e suor dos antepassados foram totalmente destruídos. Samaria já estava destruída. Então ele está dizendo: ó, você teve 6 maridos, é verdade. Você teve 6, a invasão de 6 culturas. Você se associou a 6 religiões. Você se casou 6 vezes. Quantas religiões vocês casaram, né? Quantas religiões nós nos casamos? Porque a gente já vem mudando de noivo, né, o tempo todo, né? Ah, se aqui me dá isso, aquele lá não me dá, já caso aqui. Mas aí daqui a pouco eu falo: como é que eu consigo isso aqui? Não pode. Ah, mas lá pode. Então separo desse e caso com esse. E vou indo, cada vez estou casando com o noivo. E aí quando eu olho, já me tornei de tudo. Entendeu? Mas já fui tudo nessa vida. Jesus do céu, você precisa ser fiel. Só isso. Elege, casa e vai de coração, não de entendimento e de interesse. Existe casamento por interesse? Existe. Mas é isso que você está fazendo com Deus? Casamento por interesse? Por isso que você entra cada hora numa religião, cada hora numa religião, cada hora numa religião. Por quê? Você está com alguma coisa ali dentro, não conseguiu, vai passar para outra, vai passar para outra, vai passar para outra. Você está com interesse, seu casamento é interesseiro. E no meio disso, antes da separação, você ainda tornou-se infiel buscando outras. Una-se definitivamente, seja fiel. E ele diz assim, ó: agora o que você tem também não é, porque a atual religião sua, que você é hebraica, lembra? Os samaritanos eram hebreus, vocês são hebraicos. Nessa divisão entre as tribos do norte e as tribos do sul, vocês são do norte, se perderam. O atual Deus que vocês dizem cultuar no Monte Garizim também não está correto. Por quê? Porque foi adulterado pelo teu povo. Vocês acendem incenso, ele vai falar um monte de coisa. E ele diz assim: então também não é. E aí ela disse: isso disseste com verdade. Aí ela falou assim: até vocês sabem disso, que até o Deus que atualmente vocês cultuam aqui no Monte Garizim, vocês sabem que não é o verdadeiro Deus. Olha só, ainda falou bem claro. Jesus não tinha meio termo, não. Ele não enganava a pessoa. Ele falou assim: isso você falou a verdade. Disse-lhe mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, agora ela vai então, já que você compreende as histórias, né? Vamos ver então, eu vou fazer uma pergunta a você. Pois nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí ele falou assim: vou trazer uma questão quentíssima para o homem. Dependendo do que ele falar, vai dar problema para ele. Atual, nós estamos no meio de uma confusão, uns dizendo aqui, outros dizendo lá. Mas antes de nós fazermos essa pesquisa por Jesus, nós vamos entender esses maridos numa visão transpessoal. E aí então nós vamos entender o seguinte: os 6 maridos, o primeiro marido, vamos tirar a história e vamos nos colocar. E esse entendimento é para nós agora. Agora nós vamos vestir essa história.
Qual foi o primeiro marido que você amou? O teu corpo. Quantas coisas você não fez pelo teu corpo? Quantas coisas? Até caridade. Alguém dizia para você, vai lá tá salvo, queimar. Eu vou ficar aqui na sombra mesmo. Quanto da sua vaidade você não se sacrificou? Se matou de trabalhar, gastou além do devido, ficou às vezes comendo o pouco, mas tinha que vestir bem, tinha que ter maquiagem, tinha que ter o cabelo cortado, tem que ter a unha, o homem também faz isso, entendeu? Quanto da vaidade, da cirurgia plástica, quantas vezes você não cultuou o seu corpo? Foi o primeiro marido que você teve. Aí você cansou, várias reencarnações, uma hora você cansou de cultuar o corpo, porque por mais que você cultue o corpo, ele vai envelhecendo, vai cair tudo, não tem jeito. Tá certo? Mas o máximo que você conseguir, você vai lutar para manter. Depois vem as sensações. É o segundo culto que você faz, o outro marido que a gente tem. As sensações. Já que não posso optar muito pelo corpo, pela vaidade, pela aparência, então eu fico pelas sensações. As minhas escolhas é assim. Eu me sinto bem ou me sinto mal de sensações. Eu vou ficar com o que me sinto bem. Mas aquilo que te faz, aparentemente, você está te sentindo mal, esse é o caminho, esse é a verdade. Não fala essas coisas não. Curtir a vida. Então eu vou pelas sensações. Depois, você largou das sensações porque você percebeu que isso aí não é um método seguro de se caminhar no mundo. Aí você caiu nas emoções e achou que estava até mais evoluída. Casou pela terceira vez. Largou o corpo, largou a sensação e foi para os campos da emoção. As paixões avassaladoras. E vai para aquela direção, não é ilusão. Vai para aquela outra ilusão. Tudo você se apaixona. Você, até os seus ideais da vida, você se apaixona por partido político, se apaixona por religião, se apaixona por pessoa, se apaixona por nação, se apaixona por raça. Aquela coisa, sabe, na sua cabeça. Aí depois você percebe que tudo é uma coisa só. Deus é o criador de tudo isso. E é você que não entende que há uma unicidade na diversidade. Aí você abandona e vai para o intelecto. O quarto marido. Aí agora daqui para frente tudo tem que ser bem explicadinho, tem que ser dentro da razão. Não entendi, não aceito, não é verdade. Até que tudo esteja bem explicadinho, que eu consiga compreender, que eu ponha aqui no lápis, na caneta e e tal, faço a forma. Não entendi, não acredito. E aí você fica na intelecto. Tentando, até encontrar Deus, desvendar Deus, descobrir o amor, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, mas tudo na ponta da... Aí uma hora você cansa e fala, não tem jeito, porque o coração tem sua própria razão, sua própria equação. É isso aí. Aí você abandona e vai na personalidade. Pronto, agora você é o eu. Eu, meu e para mim. Eu sou fulano de tal, tenho as minhas coisas, esse é o meu corpo, tenho meu CPF, meu RG, meu endereço, minha profissão, minha esposa, meus filhos, minha vida, e eu para mim, eu para mim. Tudo assim. E aí uma hora essa personalidade, e só nós estamos falando de centenas de reencarnações, você está casando, separando, casando, separando, e no meio disso aí você cansa da sua personalidade. Não tem jeito. Porque a personalidade é transitória, o espírito é um só, diversas personalidades. E aí então você vai agora fortalecer a mente, a individualidade. O sexto marido. Bom, agora você está no caminho, porque agora você deixou a personalidade, startou a mente, a sua individualidade. Teu espírito desperta, você começa a caminhada, mas agora não é ele ainda o fim. Sabe por quê? Lembra que nós falamos no começo? É um consorciamento. Então você não vai poder ficar apenas com a mente nessa situação aí. Você vai ter que colocar o coração. Apareceu aí sentimento em nenhum deles? Não. Agora você vai encontrar o sétimo marido. O esposo chama-se Cristo. O Cristo interno seu adormecido no barco da sua vida. O Cristo Antônio, o Cristo Maria, o Cristo Pedro, o Cristo José, aquele Cristo que está lá no seu poço, do seu coração, aguardando a tua personalidade cansar,
e se render ao Espírito seu, dizendo: ah, vai, segue seu caminho. Aí seu Espírito fala: agora eu vou seguir Jesus. E aí, com aquela sede de Espírito, sabe aquela tristeza, aquele vazio que bate na gente no final de semana, sabe aquela tristeza da alma que diz assim: você não veio aqui para gozar a vida, para desfrutar da vida, para se enxergar, olhar no espelho e ver que cada dia está morrendo, está envelhecendo. Você não veio aqui para consumir oxigênio, você não veio aqui para consumir os animais, você não veio aqui para consumir os vegetais, você não veio aqui para consumir a água potável do planeta. Você é caríssimo. E aquela sensação de que parece que você não tem sentido mais na vida, você acordou, não sabe por quê, parece que você está esperando a morte não chega. Sabe quando a vida perde sentido? É quando vem a sede, uma sede na sua alma, porque você precisa de amor. Então você vai ter que entrar com sentimento, e é só com o Cristo. É interessante porque quando a individualidade ouve a voz: dê-me de beber, ela acha estranho, eu não conheço aquele homem. Seu Espírito vai dizer, quando Cristo, você encontrar com Cristo na intimidade do seu coração, você vai dizer assim: nunca vi ele, esse eu não conheço. Eu conheço o amor mundano, que é o amor entre homem e mulher. Eu conheço o amor desapegado, que é o amor mãe e filho. Eu conheço o amor profissional. Eu conheço tantas facetas de amor, eu conheço quase todas as facetas de amor. Mas esse eu não conheço. Esse amor eu não conheço. Esse amor inefável, esse amor limpo, puro, vigoroso, autêntico, esse amor eu não conheço. Que sacia, esse eu não conheço. Por isso vai ter que haver uma relação, um namoro. Meu Espírito, o Cristo e eu e o Cristo vamos namorar até casar. Nós vamos casar. Está vendo o namoro naquele poço? Olha aí a forma poética daqueles homens, há mais de 2000 anos atrás, falando que nós vamos encontrar nossas almas gêmeas no poço. No poço do nosso coração. Ali você está diante da sua alma gêmea. Você pararam para pensar nisso? É o mais profundo amor que a alma pode sentir. O amor do Cristo. É onde mata definitivamente a sua sede, a tristeza desaparece. Sabe aquela vida sem sentido some? Você passa a se ver como um alto recurso divino a serviço dos seus irmãos. Você quer ser o instrumento de paz divino. Você sente o grande plano de Deus na sua vida. Você percebe a providência agindo em cada atitude, em cada pessoa que cruza seu caminho, em cada acontecimento do seu dia. O véu desaparece. Desaparece completamente. Então você vai começar a enxergar a vida numa autêntica verdade. A compaixão toma conta do seu coração, entendendo que todos nós estamos no momento exato da nossa evolução e que nenhum acontecimento é por acaso, que tudo está acontecendo para o nosso melhor, que hoje é o momento mais importante da nossa existência, o melhor que podemos ter na escolha das possibilidades, e que existe um Deus supremo, bom e justo, dizendo: é assim que é o melhor para você. E nesse amor que te abastece, você não quer mais nada além da vontade do Cristo. A dele é a sua, e a sua é a dele. Há uma unificação, um casamento, e um só corpo, uma só cabeça, uma só carne, uma integração total. Não há mais uma personalidade querendo ir por um caminho e o espírito querendo ir por outro caminho. Agora a personalidade rende-se. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Submete o espírito e o Cristo, nós, eu e o Cristo interno meu, somos um. Um só. Não tenho mais sonhos que não sejam os sonhos de Deus para comigo. Não tenho mais vontades que não seja vontade divina comigo. Eu agora sou servo de Deus. Aí ela aproveita e vai fazer a pergunta a Jesus:
Quem é onde que deve adorar? Nesse monte Garizinho ou no Monte Simeão? Ele já respondeu isso. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diga este monte, passa daqui para colar, e ele há de se mais. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para Deus que Ele passa dessa igreja para outra igreja, dessa cidade para outra cidade, desse planeta para outro planeta. Aonde quer que você vai, você leva Deus com você no seu coração. Se sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, for a menor semente de hortaliça, se for a menor fé que existe nesse planeta, se você acredita nesse conteúdo e dizer, Deus está comigo e onde estou, Deus estará, não importa quem você é, não importa a religião que você tenha, Deus está dentro de você. Você é o templo de Deus, teu espírito é o templo de Deus, e aonde você o escuta, é na voz do seu coração, é lá no seu coração que você bebe água, que você sacia, que você fortalece. É lá que você se levanta. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Parem de brigar, ele está dizendo, parem, samaritanos e judeus, parem de brigar. Ele está dizendo essa mensagem agora para o nosso século. Nós que perdemos a fé, porque buscamos diversos postos, porque buscamos diversos deuses, porque buscamos diversos ídolos. Quantas vezes batemos e alguém nos deu esperança que aquilo que nós mais queríamos seria solucionado, e até hoje carregamos aquilo nas nossas costas, porque às vezes aquilo que estamos passando é o melhor que nós podemos passar nessa existência. Já pararam para pensar nisso? Que talvez a saúde que você não recupera, que essa doença seja a melhor forma de você viver a vida doente. Que o problema financeiro seja a melhor maneira de você viver com o problema financeiro. Que o problema de relacionamento seja o maior momento da sua vida para você viver um momento de relacionamento. Não estou dizendo que você vai com isso para o túmulo, mas e se for? E se for? Você vai se divorciar de Jesus? Se não for do seu jeito, você vai se separar do Cristo? Você casou com Ele. Quando você casa com alguém por amor e as coisas não dão certo, você separa? Ah, nós começamos a ter problema financeiro, já separei, já estou com outro, mais rico, né? Ele começando a adoecer, aí ele começou a adoecer, eu comecei a adoecer, aí a gente já separou, né? Ué, você separa por qualquer coisa, esse casamento, o que Deus uniu, o homem não separe. Então que a sua personalidade, que os seus interesses pessoais, personalísticos, nunca te separe de Deus. Nunca, nunca, nunca. Ela sempre vai dizer assim, para com isso. Quem trabalha de graça, caridade trabalha de graça. Quem trabalha de graça, nem relógio. Vai cuidar da sua vida. Gente, caridade é uma maneira que eu tenho de encontrar, de me alimentar, comida. Mas o encontro comigo mesmo é a água. Há uma diferença. Eu preciso do sólido e do líquido. O líquido eu encontro no poço do meu coração. O sólido é na ação ao próximo. Então, através da caridade, eu alimento de comida sólida, de experiência, de fé naquilo que eu acredito, servindo ao próximo. Mas se eu não tomar a água, eu morro de sede no caminho do serviço ao próximo. Vós adorais o que não sabeis. Olha, ele não encurta a frase, é bem colocado. Ele podia, puxa, ele está na fase do namoro, ele podia suavizar a verdade para ela, né? Dizer assim, não, com o tempo você vai aprender. Jesus não tinha meio termo, gente, ia na lata com ele. Mas ele é bem autêntico e verdadeiro. E acho que é por isso que a gente não gosta muito desse noivo, né? A gente gosta mais dos outros que nos ilude. Vós adorais o que não sabeis. Já pensou você falar isso para uma samaritana? Vocês adoram o que não sabem. Já pensou você chegar numa pessoa que vem de uma outra fé e dizer você não adora? O que você adora você não sabe. Que impacto! É como se falasse assim, está errado o seu caminho. Nós, ainda puxa mais, ó, nós adoramos o que sabemos. Vocês não sabem, nós sabemos. Na lata. Vocês são adúlteros, vocês se prostituíram, vocês estão em busca de benefícios imediatos, personalísticos, terrenos e materiais. Porque a salvação vem dos judeus.
deu para ela uma pista. Falou assim, olha, não disse que era ele, mas diz, a salvação vem de lá. Eu sou judeu, você já me identificou, a salvação vem de lá. Mas a hora vem. E agora já é, agora é. Não tem mais para o futuro. Quem pensa lendo esse texto e fala assim, mas isso um dia vai acontecer. Não, não. A hora vem, porque sempre virá o presente. O futuro de amanhã é o presente. Vai ser o presente amanhã. E assim sucessivamente. Está dizendo que isso vai se repetir infinitamente. A hora vem e agora é. O hoje faz parte do futuro. Será um futuro amanhã, um outro presente, um outro presente, um outro presente. Nunca vai acabar isso. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem, que os que o adorem em espírito e verdade. Sabe, se um dia você passar por uma dificuldade, se você estiver passando por uma dificuldade, e alguém disser para você, faça isso ou faça aquilo, e isso que estão te dizendo não foi o que Jesus te ensinou, seja fiel e diga assim, Senhor, aqui se é a prova da minha fidelidade, eu aguardo a tua solução e entrego a minha vida em suas mãos. Eu não estou contigo para receber algum benefício, alguma graça, algum atendimento especial. Eu não casei contigo para ser a exceção do universo. Eu não casei contigo para olhar do lado e ver todo mundo sofrendo, mas eu não sofrendo, todo mundo adoecendo, mas eu não adoecendo, todo mundo passando necessidade financeira, problema de relacionamento, mas eu não tendo problema nenhum. Eu não uni contigo nesta vida, para me libertar de todos os problemas que esta vida me proporciona. Eu uni contigo, eu me casei contigo porque eu o amo. Não é isso que você vai falar para o teu esposo? Você vai falar para o teu marido, olha, eu só casei com você porque você falou que não ia passar fome, falou que a gente não ia brigar no relacionamento, falou que eu não ia adoecer. Você está com Cristo por quê? É uma pergunta que vocês vão refletindo na casa de vocês. Por quê? O que nós buscamos verdadeiramente na religião? Senão nós vamos ser igual aos samaritanos. Estamos igual aos samaritanos. Será que nós estamos buscando hoje o Cristo por amor ou por trocas de benefícios, seja emocional, psicológico, material ou espiritual? Quem disse que se você caminhar na direção do Cristo, você vai ser ganhando mais do que quem caminha na direção de Buda, de quem vai para a direção de Maomé, de Zoroastro, de Confúcio, de Krishna? Quem disse isso para você? Se você está pensando isso, está enganado. A finalidade nossa é amor. Nós temos que casar por amor a Jesus. Esse amor, eu não renuncio a ele por qualquer problema na minha vida, não. No meio deste casamento, nós vamos ter muitos problemas. Mas se eu amo, eu sou fiel a ele. E se as coisas não são resolvidas da maneira como tem que ser, eu aguardo a solução das mãos dele. E não farei qualquer coisa para conseguir o que eu quero. Porque isso é prostituição. Não pagarei quanto for necessário para conseguir o que eu quero. Isto é prostituição. Qualquer movimento que você fizer para evitar o esforço da reforma íntima, do aprendizado, para conseguir benefícios imediatos, direto e deste mundo, você está se prostituindo. Por isso que eu falei que a mulher samaritana era uma passagem doida. E a mulher disse assim, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Eu fico pensando se a mulher ainda não entendeu o que é ele. Está na frente do homem, tem o magnetismo do homem, tem o linguajar do homem, tem a fala em profundidade do homem, e até agora ela pensa que está falando de poço, de água e de Jacó.
Vocês perceberam que a verdade está em toda parte e em todo momento, e que aqui agora, tudo que está acontecendo, além dos 2.000 bits que vocês conseguem captar, 400 bilhões de bits ocorrem, e que você só vai captar, entender e perceber conforme o filtro do seu interesse? Vocês perceberam que se aqui tivesse Jesus dando a palestra, muitos de nós não entenderíamos nada mais e nada menos do que Guto falando? Não é verdade? Nada mais. Se tivesse o próprio Messias falando aqui. Não importa o quanto eu esteja frente a frente com a verdade. O que mais importa é o quanto eu estou aberto a compreender esta verdade, mas atendendo um pequeno item, renunciando-me, renunciar às minhas crenças. Se eu sair na ânsia de descobrir a verdade, como muitos fazem, mas não querendo renunciar o que já sei, para descobrir o que eu não sei, e eu vou dizer que você está com um grande perigo aí na frente. Porque tudo que você vai ver e que você acha que é novo, você só está trazendo dentro de um único universo antigo que é o próprio seu. Mais nada do que isso, e modificando em sistemas cada vez mais complexos, mas nunca saiu do mesmo lugar. Você nunca vibrou mais do que 2.000 bits. Quando você relaxa a sua personalidade e queira realmente encontrar a verdade ao ler um texto bíblico que seja, um versículo que seja, mas não querendo ver como uma personalidade terrena conforme tudo que você já aprendeu, mas fazendo uma interação para dentro de você, buscando a fonte de sabedoria, a integração com Deus, independente do que vem a partir daquele texto, você está aberto para captar aquilo e compreender, aí sim. Agora você está se abrindo além do horizonte do que sua personalidade, sua experiência, sua intelectualidade, sua razão já cercou. Você está indo além daquilo que você não mais se satisfaz. Eu estou conseguindo fazer vocês entenderem? É por isso que o que nós estamos falando aqui há um tempão não está escrito aqui. O que nós estamos falando não está escrito nesse texto. Vocês pararam para perceber? Está escrito aonde? E de tudo aquilo que é falado, que não está escrito nesse texto, sempre esteve. Aonde está? A verdade está sempre e em todo momento. É nós que nos abrimos para catá-la, entendê-la, ouvi-la. E a profundidade em que cada um vai mergulhar é quanto você está disposto a renunciar à sua zona de conforto, o mundo que você domina, que você se diz, se eu passar aqui eu comando, aqui eu mando. O que vem e não abala este mundinho meu, eu aceito. O que abala este mundinho meu, o que faz com que eu saia da minha zona de conforto, daquilo que eu domino, daquilo que eu sei e daquilo que eu acredito, eu rejeito. Bom, se você estiver vivendo dentro desses 2.000 bits, você está desperdiçando 398 bilhões de bits. É uma escolha. E aí então ele vai dizer finalmente para nós fecharmos essa palestra: eu sou, eu quem falo contigo. Isso está escrito há mais de 2.000 anos. Os judeus leem e podem ler isso aí quantas vezes quiser. E quando eles passam a vista sobre isso, eu sou, eu que falo contigo, não diz nada a eles. Uma nação inteira não reconhece Jesus como Messias. Por quê? Porque não está escrito em lugar nenhum? Porque essa verdade nunca foi dita? Porque isso veio das anunciações e só os grandes... Não, gente, porque não querem enxergar. Emmanuel diz que nós precisamos acreditar em duas coisas e passaríamos por qualquer problema e qualquer dificuldade em nossa vida. Primeiro, em Deus. Segundo, na imortalidade da alma.
Se você acreditar nesses dois pontos, nesses dois pilares, você passa por qualquer dificuldade na sua vida. Em qualquer dificuldade da sua vida. Porque se você acredita num Deus, e esse Deus soberanamente bom está dentro de você e fora de você, você não está sozinho. Segundo, você não morre, você é imortal, significa que tudo que você estiver passando agora, por mais difícil que seja, vai passar. Vai passar e daqui 1 bilhão de anos você nem lembra desse momento de recreação na Terra. Porque isso aqui vai virar um recreio para nós. Numa eternidade de existência. No livro Nosso Lar nós encontramos um momento em que os espíritos dizem a André Luiz que o que alimenta o espírito, que ele estava perguntando, né, onde que eu estou vendo, faz hora que eu estou andando aqui e eu não vejo restaurante, o que alimenta o espírito? Amor, André. O que alimenta o espírito é o amor. O amor é que alimenta o espírito. Por isso é que nós somos tão doentes. Porque materializamos a nossa fé. Porque colocamos tudo o que é espiritual em estátua, objeto, talismã, roupa, local, se é centro espírita, se é uma igreja, se é um terreiro, seja onde for, nós estamos sempre materializando a nossa fé. Estamos sempre numa busca intermináveis de passos para encontrar Deus aqui fora. Queremos trompar com Deus, queremos ver Deus, mas não conseguimos senti-lo dentro de nós. Criaram-nos infinitas ilusões de lá para cá, por todos os momentos que os benfeitores tentam nos afirmar, nos enviar mensagem, nos mostrar que o caminho que nós escolhemos da idolatria é o caminho que nós não estamos conseguindo nos desvencilhar. Nós idolatramos a nossa personalidade. E enquanto o eu, o meu e para mim valer muito mais do que o meu espírito, e eu fizer tudo para me dar bem neste mundo, para eu me dar bem, para eu ganhar, para eu me beneficiar, para que complete o reino de Deus nesta terra, eu estarei muito longe de todos os chamados espirituais. E estarei muito doente, cada vez mais doente, porque estou distante da fonte de calor que é o amor. Eu sou a centelha divina que saio do cosmo em forma de energia, a imagem e semelhança do Pai, e que materializamos, esfriamos no sentimento de amor até nos tornarmos a matéria mais densa e mais compacta que podemos fazer. Essa matéria é tão densa e tão compacta que nos separa um do outro. Você tem seu corpo, eu tenho outro corpo, mas de onde viemos, todos nós éramos um só. Individualidades, mas um único objetivo, um único sentimento. Hoje somos extremamente egoístas, vivendo uma centelha de energia pulsante, mas o meu mundo é muito mais importante do que o mundo de todos que me cercam. Eu quero conquistar o poder e o reino, eu quero dominar pessoas. Eu não consigo me ver integrado numa rede onde todos somos irmãos. E o amor é que há de alimentar todos nós. E que cada pensamento que cada um de nós tiver em favorecer alguém, um semelhante, alguém caído, alguém que chora, um doente, um consolo, na busca desse fora aqui dentro, eu estou na verdade fazendo isso para atender em amor ao meu esposo, ao meu marido, por amor a ele, porque ele me ama com certeza. Mas não estamos fazendo o máximo que podemos fazer para favorecer esse esposo. Não estamos sendo essa esposa fiel, essa esposa dedicada, servil, essa esposa gentil. Nós fazemos o nosso casamento com Cristo dar certo nos momentos que temos tempo. E qual é o casamento que sobrevive? Só quando você tem tempo, só quando dá, você lembra do teu esposo. Só quando não tem o que fazer.
Então agora vamos encerrar e vou deixar vocês para pensarem até que ponto nós estamos dispostos a viver um casamento fiel, autêntico e verdadeiro com Cristo. Em todas as instâncias, com Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, fazendo a nossa oração. Altíssimo, Pai eterno, eterno em poder, eterno em justiça e eterno em bondade. Memorável Mestre, amigo e irmão de todos os instantes de nossas vidas, Jesus. Mestre Divino, conceda-nos nesse instante a oportunidade de te amar. Viemos em busca de encontrar quem nos ama. Batemos de porta em porta, em cada lar religioso, em cada ídolo terreno, em cada necessidade material, em cada coração humano. Mas nunca encontramos o amor que nos sacia, os sentimentos verdadeiros que tanto desejamos obter. A partir de hoje, compreendemos que fomos feitos para amar. Somos uma centelha divina em alta capacidade para vivenciarmos o amor dentro de nós. E percebemos que só é possível vibrar isso quando enxergamos o verdadeiro motivo para amar. Jesus, Tu és o motivo de nossa existência. Teus ensinamentos nunca ficaram ultrapassados. Podemos sentir psiquicamente os registros eclesiásticos do tempo, o pulsar de suas emoções, a delicadeza do seu sorriso, o olhar de verdade, a mão estendida, a fisionomia de reprovação. Senhor, ensina-nos a te amar. Ensina-nos a te servir. E quando isso acontecer na intimidade de cada um de nós, estaremos vivendo a mais autêntica de todos os sentimentos: o amor. O amor que podemos exteriorizar, o amor que podemos viver, o amor que podemos sentir. E em cada semelhante que olharmos, estaremos te enxergando, estaremos te sentindo, e será a imensa oportunidade de te servi-lo. A ti, Senhor, entrego o meu espírito, a ti entrego o meu coração, a minha mente, a minha inteligência, o meu corpo. Torna-me instrumento de sua paz. Apresenta-se a mim. Manifesta-te em mim.
Toma-me totalmente. Sirva-se, porque invariavelmente servir hoje, ontem e sempre será a mais completa felicidade que nós, teus irmãos, filhos de Deus, podemos vivenciar. E a mais completa forma de amor poderemos sentir. Obrigado pelo ontem, muito obrigado pelo hoje e muito obrigado